Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Vem de Zap, o podcast da Escola Tranquilo Pizete. E, gente, pra hoje, a gente vai celebrar os 40 anos dessa escola maravilhosa, a gente vai dar uma viajada no tempo, relembrar algumas histórias, conquistas, até porque hoje nós temos convidadas pra lá de especiais. E, gente, de um lado, nossa ex-professora de língua inglesa e língua portuguesa, que inclusive foi ela quem fundou a rádio, que hoje em dia se tornou o Vem de Zap. E, gente, do outro lado temos a nossa ex-diretora, que foi essencial e espetacular nessa escola. Gente, fiquem com Angelita e Grazi. Bom, sejam muito bem-vindas. E para começar, eu queria que vocês se apresentassem e contassem como que foi a trajetória de vocês na escola, como que era. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, quero dizer que estou muito feliz pelo convite, muito obrigada. É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui. Sou muito grata por ter participado um pouquinho dessa história do Tranquilo Pizete. Não estou trabalhando na escola hoje, mas quem sabe um dia voltarei. Eu comecei no Tranquilo Pizete em 2020, em meio à pandemia. Eu estava de licença maternidade, comecei aqui a pandemia iniciou dia 19 de março de 2020, eu entrei logo depois, dia 26 de março, então começou todo aquele processo de aulas online, de entrega de material. Foi um período assim bastante difícil, mas que com certeza conseguimos vencer, passar bem. E então comecei nessa época logo com língua portuguesa. Já trabalhando com todas as turmas de sexto ao nono ano com língua portuguesa. E nesse tempo você não dava aula de inglês, só português? Foi só língua portuguesa. Depois eu precisei pegar algumas aulas de língua inglesa, mas naquele período ali no primeiro ano foi só língua portuguesa. Ah, entendi. E você, Angelita, como que foi sua história? Conta um pouquinho aqui pra gente. Muito boa tarde, muito obrigado por ter me convidado, por voltar aqui, né? Apesar de ter saído dia 28 de fevereiro, mas meu coração está aqui no Tranquilo ainda. Então, assim, eu passei no concurso aqui no município de Sara em 2002 e eu comecei no Tranquilo em 2003. Em 2002 foi o primeiro ano que teve que na época era a quinta série, né? Quinta série, que começou o Fundamental 2. Então, em 2003, quando eu comecei, tinha a quinta série e a sexta série, que corresponde hoje ao sexto ano e o sétimo ano. O primeiro ano que eu trabalhei aqui, eu pensei, a diretora era a professora Fernanda, né, que hoje era do quinto ano, né, e assim, era muito difícil. Nós chegamos a chamar até o promotor aqui na escola, porque nós tínhamos alguns alunos que não tinham respeito por nós, professores, como nós temos hoje. E aí nós passamos no concurso, nós tivemos algumas professoras de Criciúma, que a gente vinha no mesmo carro, até inclusive, né? Nós éramos em 5, e a gente disse, não, nós vamos mudar isso, tranquilo, nós vamos mudar, não pode ser assim. E hoje eu digo para vocês, tá? Foi a melhor escola que eu trabalhei, mas no início eu lembro quando a professora Fernanda dizia que ela amava essa escola, eu disse, primeira oportunidade eu quero sair. Mas depois os alunos do Tranquilo acabaram me conquistando, né? E hoje, né, os nossos alunos, a maioria dos nossos alunos são filhos dos meus ex-alunos. Então, assim, foi uma trajetória e tanto. E, Angelita, você trabalhou aqui desde quantos anos mesmo? Eu trabalho no município de Sara 23 e aqui no Tranquilo 22. Eu comecei em 2003 aqui na Escola Tranquilo Pizete. 22 anos, se formou muitas e muitas e muitas pessoas, né? Muitas gerações se passaram. Como que é hoje? Tipo, vai no mercado. Angelita, ela foi minha professora de matemática. Não, muito top. Em qualquer lugar que eu vou, sempre tem alguém que ou no mercado, ou no banco, como eu estive ontem, tinha aluno lá. Qualquer lugar que eu vá, tem alguém que, às vezes, eu não conheço mais, tá? Porque a gente não muda muito, mas o aluno muda muito. E aí já chama direto, professora Angelita. Aí disse, meu Deus, quem é você? Mas assim, é maravilhoso, tá? É maravilhoso mesmo. Porque você foi nossa diretora aqui por 4 anos? 4 anos e 1 mês, porque esse ano eu comecei, mas aí estou agora em licença prêmio e depois já me aposento mês que vem. Sim, mas antes disso você era professora de matemática aqui? Sim, desde 2003. E pro Grazi, você ainda tá nesse rumo de professora e você sente falta de ser?
Sente saudade? De trabalhar aqui na Saudade nossa da escola? Com Isso. certeza que eu sinto saudades. Eu fui convidada a dar aula de língua portuguesa em outra escola, foi um pedido, enfim. Mas eu sinto saudade, sim. Sinto muita saudade das pessoas, dos colegas, do ambiente, de tudo que a gente conquistou aqui na escola, porque foi uma conquista, né? De tijolinho em tijolinho. Assim, porque eu já passei, eu já dou aula aqui na Isara desde 2015 e eu já havia passado em praticamente todas as escolas do município. E quando eu fui chamada para vir aqui pro Tranquilo, era tudo novo para mim, foi uma novidade. E eu adorei, eu me apaixonei pela escola, gostava muito de trabalhar aqui. Então, se um dia ainda surgir a oportunidade, com certeza eu voltarei. E vocês trabalham aqui, posso dizer que há bastante tempo, e com certeza alguns momentos marcaram. E vocês podem contar um pouquinho pra gente, assim, dos momentos que mais marcaram? Sempre tem aqueles que, né? Quer que eu comece? Bom, eu até trouxe aqui, tá? Bom, assim, ó, em 2005, eu acho que a minha vida, por ser matemática, ela tem muito a ver com aquilo que eu nunca imaginei que eu ia conseguir, né? Foi as Olimpíadas. Então, 2005 teve a primeira Olimpíada da UBMEP e eu inscrevi a escola. Então, no primeiro ano a gente não teve nada, depois a gente recebeu uma medalha aqui, uma medalha lá. E nós tínhamos, na época, um aluno bem bom, o chamado Diego, e ele ganhou uma menção honrosa. E aí eu começava na aula de matemática, porque ele terminava muito rápido, e dá mais atividades extra para ele, para ver para as Olimpíadas. Aí ele recebeu, em 2010, ele e a Bianca, né, os dois da mesma turma, eles receberam uma medalha de bronze, cada um dos dois. Aí eu pensei assim, além disso, eu tenho que fazer mais alguma coisa, porque só as aulinhas ali que eu estava dando durante as aulas, não estava, né, acho que tem que ampliar isso. Então foi onde, no ano seguinte, eu comecei a dar aula fora do horário, mas gratuitamente. Então toda semana eu ficava uma ou duas horas com os alunos, dando aula para eles. Então isso fez em 2012. A gente, né, eu ganhei a homenagem, né, no sul de Santa Catarina, desde Passo de Torres até Garopaba. Eu ganhei uma placa de homenagem. Eu fui a primeira professora da região sul, né, pelo sucesso, digamos assim, que a gente aumentou, uma escola que teve o maior número de alunos, né? Então, isso eu achei o máximo, tá? E depois disso, assim, que muito me marcou nessa trajetória, aí eu fui considerada, na época, né, a pioneira da Olimpíada de Matemática aqui em Sara. Até em 2018, a Escola Quintino Rizieri, ela fez uma homenagem de 7 de setembro, me convidou por ser a pioneira em matemática. Até foi brilhante. E eu sempre gostei de Olimpíada, assim, porque eu acho que isso incentiva, né, o aluno também, quem gosta de matemática. A gente sabe que não é todo mundo, mas e os alunos que ganham menções honrosas, ou também que têm bons boletins, às vezes não é bom em matemática, mas é bom em outras disciplinas, eles têm um plus a mais, que eles podem fazer o que eles quiserem sonharem, que eles vão conseguir. Então, já teve aluno que ganhava menção honrosa, que hoje é professora efetiva, né? Não da rede de Sara, mas da rede estadual, que chegou a me dizer no ano passado que a gente se encontrou: professora, eu sou professora de matemática e você que me inspirou. Não, isso não tem preço, tá? Aí começou o prêmio ASIC de matemática só para o município de Criciúma. E eu também pedi, na época, para a secretária de Educação de Sara, que era a Jerusa, para ela escrever em Sara. Aí ela escreveu. Eu também fui homenageada né, pelo destaque dos nossos alunos. E esse destaque me marcou muito, porque nesse ano, que foi no ano de 2018... eu estava ali na sala dos professores, sentada naquele sofazinho que hoje tem ali, né? E aí chegou a professora Rose Renault, que foi nossa secretária de Educação ali no primeiro governo da
da Alvânia, e ela chegou assim: eu vim procurar a professora Angelita Possamay, mas na hora eu lembrei dela assim, que assim, eu conheço ela de algum lugar, mas não lembrava de onde. E aí me deu até um gelo, né, porque a gente não sabe quem que é. Aí ela veio pessoalmente me entregar, então isso me marcou, porque isso foi então essa foi a primeira da UBMEP, essa aqui foi a primeira da SIC, e também em 2016, que teve o projeto UBMEP na escola. Eu fiz a prova, né? Então também foi. A gente tinha que fazer uma prova junto com os alunos, só que, lógico, uma sala separada no dia da UBMEP, e nós tínhamos que tirar 70 pontos para poder ser professora da UBMEP na escola. Então, no município de Sara, a única professora que conseguiu esse certificado fui eu. Na verdade, fui eu e a professora Marlene, mas a Marlene, na hora de trabalhar com os alunos, ela escolheu o município de Criciúma. E eu escolhi o município de Sara. E aí depois a gente fez outra prova também em 2019, que eu também consegui passar, então eu fiquei trabalhando com os alunos do Tranquilo. O primeiro ano eu trabalhei com todos os alunos do município de Sara, que a gente fez um núcleo no centro. E depois eu trabalhei com os alunos do Tranquilo mesmo, tá? Então foi bem marcante. E tanto para a escola, né, para o Tranquilo, como também, porque também 2 vezes a escola também foi premiada. Um ano foi com materiais pedagógicos pela UBMEP e o outro ano foi com materiais esportivos. Então isso acho que são coisas que marcaram a minha trajetória aqui no Tranquilo, né? Então, para fazer a diferença, eu acho, para os nossos alunos. E você, Grazi? Meu Deus, eu sempre digo que trabalhar no Tranquilo me transformou como professora. A minha trajetória não chega nem aos pés da trajetória da professora Angelita. Mas é por causa do tempo, gente, é por causa do tempo. Tem muitas coisas que marcaram a minha passagem aqui pelo Tranquilo Pizete. Primeiro que, assim, uma coisa que sempre me marcou muito é que eu não gostava de trabalhar com os nonos anos. Eu sempre, a diretora perguntava, tu quer trabalhar com quais turmas nas outras escolas? De 6º a 8º, porque eu tinha experiências ruins com o 9º ano. E aqui eu me apaixonei pelo 9º ano, agora eu só quero trabalhar com o 9º ano. Adoro ser regente de 9º ano, produzir as coisas com eles, motivá-los para seguir em frente, prepará-los bem para o ensino médio. Então foi aqui que me despertou esse amor pelo 9º ano. E outras coisas muito legais que aconteceram foi o meu desenvolvimento como professora, de criação de projetos. Não sei se eu posso já falar dos projetos que a gente desenvolveu. Sim, aqui. Claro. A gente desenvolveu o Vendizap, que era uma entrevista com pessoas de fora da escola que incentivassem os nossos alunos a pensar no futuro deles, que inspirassem os nossos alunos. Então, o Vendizap, que é uma expressão que foi dada pelo Bruno, né, o nosso auxiliar, o Bruno. E como eu não dominava tudo, né, a gente trocava ideias. E o Vendizap hoje virou o nosso podcast, né, que agora são entrevistas gravadas, enfim, que tá maravilhoso. Que enche meu coração de orgulho, porque eu plantei aquela sementinha, nós plantamos, né, eu não, né, nós plantamos aquela sementinha e tá crescendo, vendo vocês se comunicando desse jeito, com essa autonomia. Eu escuto todos os podcasts e eu vejo alunos tímidos que ficavam lá no fundo da sala, que não faziam atividade, perguntando, improvisando. Eu já me realizei como professora de língua portuguesa. Então isso me fez me transformar como professora e perceber que a língua portuguesa vai além. E surgiu também a rádio, que a rádio eu sempre digo que não foi uma ideia minha, foi uma ideia do 9º ano juntamente com a Maria Helena. Hoje ela é professora do 4º ano, né? Isso. E os alunos do 9º ano, desse 9º ano que me conquistou, chegaram para ela e perguntaram: Maria Helena, nós queremos música no recreio. Daí ela pensou assim, não, música por música não, vamos fazer uma rádio. Então eles conheceram uma rádio, né, Angelita? Eu não estava ainda participando. Eu fui junto. E daí eu vi que aquele projeto eu poderia abraçar como professora de língua portuguesa. Então eu fui me envolvendo. Eu acho que eu e o professor Israel, né, professor, a gente foi se envolvendo com o projeto. Então o que eu fiz? Por exemplo, os alunos do 9º ano produziam poemas. Criamos a Quinta Poética. Toda quinta-feira era um poema de um aluno era lido na Quinta Poética, na rádio.
tinha um trabalho de produção de um rap do 8º ano. Os alunos do 8º ano produziram um rap com um jogo de palavras, de estruturas de sintaxe, enfim. E eles gravaram em casa, eu corrigi, eles gravaram em casa num áudio mesmo celular com um certo ritmo. Passamos para o professor Israel de informática e ele fez a batida do rap. Então, na terça, nós tínhamos o Solta o Verbo, que toda terça tinha era exposto, no caso, o rap de um dos alunos. E assim foi criando, e depois eu fui tocando a rádio. E só a rádio por si só, por ver vocês se desenvolvendo assim na comunicação, já é uma grande conquista. E eu acredito que isso ajudou, vocês também podem me dizer, que isso ajuda muito na apresentação de trabalhos, na comunicação. Isso é muito importante. E outra coisa que eu fico muito feliz também, eu acho que foi em 2022 que teve a Olimpíada de Língua Portuguesa, né, Angelica? Acho que sim, acho que foi no... Que a gente participou também da Olimpíada de Língua Portuguesa, eram de sextos e sétimos era o gênero Memórias Literárias, 8º e 9º gênero Crônica. A gente não conseguiu avançar nas regionais, mas aqui no concurso do município nós conseguimos o 2º lugar nos 2 gêneros. Foi uma conquista bem grande também. Porque no começo, assim, a gente tinha um pouco de dificuldade na escrita dos textos, a gente precisou trabalhar bastante. Essa questão da criatividade, da escrita, de escrever dentro da estrutura do gênero. Então, para mim, também foi uma conquista muito grande. Eu sempre digo que eu aprendi muito mais do que ensinei. Muito mais. E aprendi muito com a Angelita, eu sempre falo para ela que, nossa, foi pouco tempo nosso juntos, mas eu aprendi muito, sabe, Angelita? Coisas práticas do dia a dia que... Sabe quando o óbvio tem que ser dito? Às vezes até por umas coisas ruins, assim, ó, ela chegava, mas eu sempre aprendi, eu remoía, mas eu aprendia. Sempre aprendi muito contigo, Angelita. Muito, muito, muito. A Angelita, ela tem esse dom de que todo mundo precisa de alguma informação dela, alguma coisa. Sempre. Verdade. Sempre tem algo certo. E ela me olhava e falava as coisas e eu dizia, é verdade, ela tem razão. Pior que a gente não pode Vou fazer como ela disse. A gente não pode nem querer achar ruim, porque no fim ela tá certa. Aprendi muito mesmo, Angelita. Muito obrigada. Então, você tava falando ali da rádio, e a rádio ela sempre foi daqui nessa sala, sempre foi assim com microfones bons, aparelhos. O que vocês estão vivendo hoje é um sonho, que a gente nem supera as minhas expectativas. A gente começou com um microfone, 2 microfones e uma caixa de som. Era isso que a gente tinha. E um roteiro improvisado, era muito improvisado. E depois, claro, com a ajuda maravilhosa do professor Israel, porque eu não dominava essa parte técnica. Eu dava as ideias e pedia ajuda, incentivava. E com a ajuda da Angelita, a gente conseguiu modernizar e é o que é hoje, né? Um sucesso. Sim. E todo mundo quer copiar a nossa rádio. E eu vou levando esse projeto para frente, porque eu vejo os meus alunos na outra escola. A gente tá lá começando devagarinho, mas eu vejo assim, até o comportamento em sala de aula mudou. E ao longo desses anos, vocês viram muitas mudanças aqui na escola, na educação também? Como vocês acham? Bom, como eu falei para vocês no início ali, quando eu vim para cá, eu não tinha vontade de ficar aqui, né? Porque eu achei uma escola difícil. Não, e eu acho que assim, em relação à educação, à disciplina, a nossa escola melhorou muito. Tanto é que desde quando eu estava na sala de aula como professora de matemática, e vinha a professora Lilian lá do Salete fazer o convite para o 9º ano para fazer a matrícula lá, ela dizia para nós o seguinte: os melhores alunos que vão para o Salete são do Tranquilo Pizzetti, são os mais educados. E assim, pensar que lá no início, há 22 anos atrás, era uma turma difícil, né? O José Carlos pode perguntar para a irmã mais velha, né? Que foi nessa época que ela estava estudando aqui. Então, assim, eu acho que melhorou muito. Mas só que eu acho que nós temos que melhorar mais ainda. O que nós temos que fazer com os nossos alunos não é só ser educado, ser disciplinado, tem que estudar mais. Porque o aluno, para conseguir um plus a mais aí na vida, ele tem que estudar mais. Então, é que todos são capazes, todos têm. Só que, lógico, uns têm domínio maior em matemática, outros em português, outros em artes, mas seja qual for a área, tem que estudar mais. Eu acho que esse é o objetivo, só falta isso para a gente ter mais destaques ainda na nossa escola. Sempre tem alguma coisa para melhorar mais, tá?
Ótimo. Inclusive, tem muita gente que reclama, eu não gosto de tal professor que não explica direito. Mas eu, por exemplo, ano passado eu era péssimo em matemática, esse ano não. Todas as dúvidas que eu tenho, eu não tô nem aí, tipo, se os outros vão falar alguma coisa. Eu não posso ter vergonha, eu tenho que perguntar. E aí vem alguém me dizer que o professor não explica direito, mas não pergunta, não presta atenção. Então, sobre isso, eu acho que se melhorar mais, vai ficar perfeito. E ainda mais que a escola fornece o reforço, né? Que esse Sim. ano vai ter também a prova do SAEB. Já ajuda, né? Sim, vocês já estão tendo, né, reforço Sim, presencial. ou seja, E deverão ter online. E eu me inscrevi, talvez eu seja a professora online de vocês, tá? inclusive estamos... Essa professora não descansa. Não, mas é só de vez em quando, né? Ela sai da escola, mas a escola não sai dela. Não vai sair tão cedo, não vai sair. Que bom, então. Então, Angelita, de que forma a sua passagem pelo Tranquilo Pisete, você passou muitos anos aqui, foram muitas memórias boas, vários prêmios, que foi super merecido e influenciou muito na sua vida, eu acho, né? Sim, na sua carreira. Sim, eu acredito que, tipo assim, tudo eu pensava no Tranquilo, né? Porque, principalmente na parte da matemática, por isso que todas as Olimpíadas, até como agora, como eu estava como gestora, eu também já inscrevia, né? Aí comecei a inscrever a Canguru, porque a Canguru é paga, mas eu acho que é uma Olimpíada que vale a pena o aluno ficar treinando, porque é uma medalha, a gente tem que incentivar o aluno, né, a conquistar mais. Então, bom, para mim o Tranquilo vai morar no meu coração eternamente. E você, Grazi, influenciou bastante na sua carreira, eu acho, né? Sim, com certeza. É como eu disse, eu me transformei aqui no Tranquilo. Foi aqui que eu aprendi a desenvolver projetos, a entender, assim, eu abri meus horizontes aqui. Então, e eu acredito, como a Angelita falou, é uma escola de grande potencial, os alunos têm grande potencial e estamos com uma equipe de professores ótima, que vocês devem aproveitar. Os alunos que estão vindo aí, vocês o ano que vem já estarão, né, indo para outra escola, mas aproveitem porque é uma escola maravilhosa e vocês têm tudo, estão recebendo todos os recursos possíveis para voar, para aprender muito. Inclusive, pro Grazi, você tem uma visão muito ampla das coisas, só que você entrou numa época muito difícil, né? A pandemia foi um tempo difícil para todo mundo, e inclusive para os professores que tinham essa correria de ficar na pandemia, principalmente quem tinha filho, tinha que se proteger para não passar para dentro de casa, tudo isso. Então, acho que foi bem difícil. E foi mais difícil para mim ainda, porque eu não tive nenhum contato físico com eles antes, eu não vi eles olho a olho. Até os professores que já estavam aqui começaram algumas semanas antes, tiveram algum contato. Então, eu cheguei ali, a gente fazia as aulas online, meu Deus, daí eu não tinha muita... foi muito difícil, mas depois a gente foi conquistando eles, daí teve aquele período que teve híbrido, né? Que a gente ficava um pouco em casa, um pouco aqui. Setembro, e né? a gente foi se adaptando. Eu tinha um bebê pequeno em casa, então eu tinha que atender os alunos da escola, eu tinha que atender o meu filho de 5 anos com as atividades dele da escola dele, e eu tinha um bebê de 6 meses em casa, então eu tinha que dar a volta e nós tínhamos que aprender toda aquela tecnologia, porque nós não sabíamos. Nada. Então, assim, uma coisa, eu tava ali numa reunião, que era o Zoom, era o Meet, um dia era Zoom, era Meet, daí ali com a câmera ligada. O bebê queria mamar, desligava a câmera, tinha que dar mamar pro bebê. Era mais ou menos assim. Eu acordava às 5 da manhã para dar conta de dar o retorno das atividades, montar as aulas. Quando tinha que fazer as aulas, eu deixava as crianças na casa de alguém. Então, assim, foi muito difícil para todo mundo, mas foi de grande aprendizado. E teve alguma história de algum aluno, ou algum momento especial que marcou bastante a carreira de vocês? Na pandemia, principalmente, assim. Principalmente. Que tinha muita gente que sempre tem aquele lá que desliga a câmera, some, diz que a internet tá ruim. Eu não fazia isso. Bom, assim, na parte tem vários, né, alunos que me deram destaque, mas na pandemia, como tu citou, eu lembro muito bem do Nicolas, né, que hoje ele é estagiário aqui da escola. Então, ele era do 6º ano na época, né? Gente, dava gosto de dar aula para eles. Era ele, a Sofia, se eu não me engano, a Anaí.
Gente, não passava. A aula acabava, era para acabar às 5, né? Às vezes o Israel ia embora daqui, né? Que ele estava aqui na escola, e a gente ficava até umas 5h30, 15 para as 6, sabe? Porque eles tinham tanta dúvida, eles queriam saber tudo, eles queriam. Gente, foi a turma que mais me marcou, assim, ó. Porque eles não queriam deixar de aprender, sabe? Eles queriam saber tudo. E aí eu tinha comprado aquela mesa digitalizadora, que é onde eu escrevia, né? E eles conseguiam ver pela tela, né? Então, isso é uma coisa da pandemia que me marcou positivamente, assim, foi essa parte. Mas também ao longo dessa carreira, que muito me marcou, foi um aluno chamado Paulo Henrique, que é Paulo Henrique Jeremias, aqui do bairro, que ele fez engenharia de energia e um dia ele veio aqui me entregar o convite para a formatura dele. Acho que isso foi a coisa que mais marcou, porque ele disse que chegou onde ele chegou, porque eu sempre incentivei ele, eu sempre dizia que ele era capaz, né? Ele ganhou algumas menções honrosas também na UBMEP. Então isso para mim foi assim uma coisa muito marcante na minha vida, sabe? Sim. E você, Prograzi? Eu tenho muitas lembranças daqui, mas eu gosto sempre de falar desse nono ano, que foi o nono ano do Wellington. Era da Sofia, não. O nono ano do primeiro da pandemia? Não, foi o depois, o de 2022, eu acho, 2023. Que era aquela coisa que eu não gostava de trabalhar com os nonos anos, mas aquele nono ano me fez... Era o da Camille, não era? O da Camille, do Cauã, Freta. Eu acho que sim, eu não me lembro Ana agora Luísa. exatamente de todos os nomes, mas enfim. E eu me lembro que tinha um menino também, que ele era muito quietinho, e ele, do Gabriel, que ele chegou... O irmão da Bianca? Isso, ele chegou e me abraçou assim bem forte. Ele tava me olhando, eu disse, o que você quer? E ele veio e me abraçou bem forte e a lágrima correu assim. E às vezes eu acho que a gente tá ali ensinando o português, a matemática, e eles veem a gente como algo a mais, assim. Às vezes de a gente ser carinhoso, de prestar atenção em alguma coisa que eles estão querendo dizer, de dar uma atenção. Então, o que mais me marcou, assim, foi isso. A pandemia, para mim, não tenho tantas lembranças, assim. Eu lembro do Nicolas, que ele sentava na casa dele num cantinho, assim, numa escadaria com sol. E ele sempre estava assistindo a aula dele ali, com o solzinho, com o sol batendo nele. Eu lembro disso, assim, que ele estava sempre com a câmera ligada, sempre participando. E foi um nono ano antes do nono ano do Nicolas da Sofia. Eu acho que foi esse mesmo, da Camille, do Cauã, da Ana Luísa. Mas eu não isso tenho foi. certeza. E então foi isso que me marcou mais, assim, essa paixão pelos nonos anos, assim, porque eu adorei trabalhar com eles. Sempre fica guardado na memória. Eram aulas muito felizes. Sim, até porque, por mais que a pandemia tenha sido uma época horrível, acredito que para todo mundo, até porque teve gente da família que acabou... Teve alguém até que acabou morrendo, né, umas pessoas. Graças a Deus, na minha família não teve isso, mas por mais que teve tudo isso de ruim, teve muita coisa boa também, né? Até porque eu olho meus vídeos de quando eu era pequeno, lá na pandemia, me dá uma saudade daquele tempo. Nossa, muito. Então, hoje não, né? Esse ano a gente tá celebrando os 40 anos da escola. E o que vocês esperam da nossa escola mais pra frente? Evoluções? Eu espero que todos esses projetos cresçam ainda mais, que os alunos aprendam muito, se desenvolvam e que a escola ganhe muitos prêmios, muitas conquistas, enfim, que continue unida, mostrando resultado e que, como diz a Angelita, sejam sempre felizes. Acho que o objetivo principal a gente tem que ser feliz. Tanto o professor como o aluno, né? Então, pra gente se dar bem no trabalho, tem que ter amor envolvido. Sim. E o que eu espero para o futuro do Tranquilo, além de continuar com os projetos, continuar com a disciplina que tem aqui na escola, é despertar mais interesse do aluno em se envolver com as disciplinas e estudar, para que tenham mais alunos com êxito. Então, nós temos ex-alunos que passaram, né, aqui na escola,
que é dentista, que é advogado, né? Advogado nós temos, eu acho, uns 3 ou 4, tá? Ex-alunos que, pelo menos, eu lembro que veio falar comigo que a gente que está como, né, formado e está trabalhando, né? Nós temos até escritor, né? Então, eu acho que isso é muito importante e podemos aumentar esse número de alunos que está tendo destaque, tá? Vários alunos também já foram professores, já estão na carreira de professor, mas, assim, eu acho que tem que ter mais, tá? E depende muito do professor e do aluno. Ele tem que gostar de vir para a escola para poder melhorar o seu desenvolvimento. Então, quando eu entrei aqui como gestora, né, Grazi, eu já disse, a gente tem que fazer de tudo para ser feliz. A gente tem que ser feliz. Então, e eu fui feliz como gestora, apesar de muitos dias, assim, tinha umas dificuldades, né? Umas encrencas. Eu me lembro do dia que você falou na reunião do começo do ano, olha, o objetivo aqui é ser feliz. Claro que nós vamos ter, sempre vai ter problema, às vezes a gente vai estar cansado, estressado com um aluno, com outro, enfim. Às vezes vocês também ficam chateados com a gente, mas eu lembro que a Angelita falou, esse ano o objetivo é ser feliz, que a felicidade nos acompanhe. E realmente, eu fui muito feliz aqui no Tranquilo. A gente se divertia muito, né, Angelita? É, isso mesmo. A gente se divertia. Se o professor entra feliz na sala de aula, o aluno também recebe isso, ele acaba também sendo feliz estando ali. Porque, assim, às vezes é um pouco maçante, né, o aluno ali, até porque o aluno ele não consegue enxergar lá na frente o que pode ser lá na vida no futuro, né? Mas eles não têm maturidade ainda para isso, né, Angelita? Faz parte do processo. Faz parte da idade. Faz parte. Então, se o professor está feliz, já é um passo a mais para o aluno também ser feliz. E uma coisa que sempre me deixou feliz, que eu ouvi aqui, que assim, eles diziam para mim, os alunos, olha, eu não gosto muito de estudar língua portuguesa, mas eu gosto de você. Então isso já me deixava feliz, já massageava o meu ego, né, Angelita? Porque se eles gostam de mim, já é meio caminho andado. Porque eu vou ter que ensinar oração subordinada, não adianta, eles vão ter que me engolir com essa oração subordinada. Não, isso tu falou, eu achei, agora veio na minha cabeça o Leonardo, ele não gostava de matemática, mas ele dizia assim para mim, ô professora, eu faço as tarefas só porque eu gosto muito da Sora, porque eu não gosto de matemática. Pelo menos foi sincero. Não, mas isso é... Não, mas o fato dele fazer, dele tentar, ele sempre conseguia tirar a notinha dele para passar. Então significa que se tu faz tarefa, tu tá aprendendo. Sim. Então, que bom que foi por gostar de mim. Às vezes, o que torna o professor chato não é nem o professor, e sim a matéria, que às vezes é muito difícil, ou a gente tem dificuldade. Então... eu tento, assim, dizer para eles, olha... Porque eles brigam comigo, eles falam, mas professor, eu já sei ler, já sei escrever. Eu digo, meus queridos, vocês são as minhas joias, eu preciso lapidá-los para vocês ficarem melhores na comunicação. E é isso mesmo. Para não serem enganados na rua, para enriquecer o vocabulário. Para ajudar no futuro. E eu vou, né, assim, massageando, mas que bom, se eles gostam de mim, isso é importante. E, Grazi, que mensagem que você deixaria para os alunos que estudam hoje, para os que virão no futuro? Que mesmo que eles digam assim, eu não gosto disso, eu não gosto, mas eles aproveitem esse momento dos estudos. Que eles tenham a maturidade de entender a importância dos estudos. Que isso pode trazer muitos benefícios. Como diz a Angelita, participar desses concursos, dessas Olimpíadas, pode trazer muita coisa boa para a vida deles. E valorizar os estudos, valorizar o que a escola propõe para eles, o que a escola disponibiliza, que valorize a escola, porque a escola é um lugar muito importante e dá pra gente sair daqui muito melhor. Porque tem vezes que o aluno é inteligente, só que tem vezes que ele não quer se dedicar. Isso mesmo. Não Tem quer muitos demonstrar. casos. Tem o caso que o aluno que tem dificuldade, que não consegue acompanhar. Tem alunos que, são inteligentíssimos, mas não têm vontade. Então, mas tudo vem de vontade, de disposição. É bem isso que a professora Grazi falou, tá? E eu acrescento ainda que, a pedir para os nossos alunos, né, escutem mais os professores. O professor pede para fazer a tarefa, pede para estudar para as provas, ele não tá pedindo para ele está pedindo
pela vida de vocês, alunos, tá? Então, escutem mais. Nenhum professor quer o mal do aluno. O diretor não quer o mal do aluno. Muitas vezes, né, a gente, né, como diretor, a gente brigava com o aluno, né, chamava atenção, mas é porque a gente quer vocês evoluindo, a gente quer vocês cada vez melhor. Isso mesmo. Tá? Então, estudem mais. Vocês deixem um pouquinho a preguiça de lado. Eu sei que vocês não têm maturidade, mas escutam mais os professores. Sim. E antes de você ser professora de língua portuguesa, Grazi, e você, Angelita, de ser professora, vocês já exerciam alguma outra profissão? Já tinham vontade? Já tinham certeza do que queriam? Meu Deus, a minha trajetória antes de ser professora, porque eu fui para a faculdade um pouquinho mais tarde. Eu já trabalhei como babá, faxineira, e para pagar a minha faculdade, porque meus pais não tinham condição, eu trabalhei numa loja no centro de Criciúma, numa loja eu vendia, na verdade, utensílios para casa. Eu fazia listas de noivas e eu trabalhava o dia inteiro em pé na loja e à noite ia para a faculdade, porque eu tinha que pagar a faculdade. Então eu demorei um pouco mais para fazer, porque eu trabalhava aos sábados, às vezes tinha algumas disciplinas no sábado, até que lá no final daí eu saí do trabalho, eu fui trabalhar numa escola particular como monitor, enfim, tipo como estagiária, para conseguir terminar a faculdade. Eu ganhava bem pouquinho, só pagava a universidade para conseguir finalizar. Então foi uma trajetória assim um pouco difícil, mas quando eu trabalhava nessa loja, eu tinha 1h30 de almoço, eu comia por meia hora ali, almoçava, e a outra 1 hora eu ficava estudando, fazia trabalhos até 2 da manhã, no final de semana, e eu sempre ficava muito triste, porque eu queria muito participar dos projetos da universidade, mas eu não podia, porque eu tinha que trabalhar para pagar a faculdade. Então, mas hoje eu me orgulho dessa trajetória. Eu só tenho uma pós-graduação, gostaria de fazer um mestrado, enfim, mas talvez um dia mais para frente. Eu tenho os meus filhos pequenos, mas estou sempre buscando, aprendendo, porque eu adoro estudar, porque eu não tenho muito tempo. E você, Angelita? Bom, eu na minha infância eu morava lá no interior de Uruçanga, né? Então, assim, na sexta série, que hoje seria o 7º ano, né? Eu me apaixonei pela professora de matemática. Eu achava ela demais. Eu pensava ser igual a ela. Aí, quando terminei o 9º ano, a minha mãe disse para mim que eu tinha que fazer o técnico de cerâmica no colégio CMG em Cocal. E eu disse que eu queria fazer magistério, que eu queria ser professora. E ela disse, ou tu vai para lá, ou tu não estuda mais. Porque na época era normal a gente parar de estudar no 9º ano, né? Porque não tinha muitas possibilidades. E aí tá, então, como eu queria estudar, eu fui pro CMG. Mas cheguei lá, fui fazer a prova, porque a gente tinha que fazer prova de seleção para entrar. Eu só fiz as questões que eu sabia. Eu não sou desse tipo, tá? Eu sou de fazer tudo. Até aquela que eu não sei, tentar fazer. Eu fiz as questões que eu sabia, aquelas que eu não sabia, deixei em branco. E fui lá na igreja, que dizia assim, quando a gente ia a primeira vez na igreja, a gente podia fazer um pedido, né? Fui lá fazer o pedido. Que eu só passasse naquela prova se fosse pro bem da minha vida. E aí eu passei na prova, fiz a técnico em cerâmica, e aí eu comecei a trabalhar na Eliane. E desde como estagiária, a gente já ganhava um bom saláriozinho, né? Na época, como estagiária, já era 3 salários mínimos. Na época, hoje já é menor. E aí, com esse dinheiro, eu consegui fazer o meu sonho, que seria a graduação em matemática. Aí eu fiz a graduação em matemática. Trabalhei na Eliane ali fiz 11 anos trabalhando na Eliane. Então, adorei trabalhar na Eliane, mas a primeira oportunidade que eu tive foi fazer concurso e eu trabalhava na Eliane de dia, quando me formei, e à noite eu dava aula como ACT em Uruçanga. Depois fiz o concurso e fui como professora. E vocês já pensaram em mudar de área alguma vez? Já cogitou? Mudar de área? De alguma matéria que vocês... Tipo, igual você era de matemática, já pensou em mudar pra... não é isso que eu quero. Português, ciências... Não. Eu não. Eu até fiz a graduação de física, porque no início, quando a gente eu também fui efetiva no estado, e a gente tinha que dar aula de física. Até fiz a graduação de física para me entender um pouquinho mais. Como não tinha professor na época de física, a gente era obrigado a pegar pelo menos 2 ou 3 turmas. Então eu peguei para entender um pouco mais, mas assim, matemática é minha paixão. Não tem... Às vezes eu fico pensando assim, por que eu fui para essa área? É que
A minha irmã mais velha é professora, pedagoga, e foi ela que me alfabetizou na escola. E eu lembro que quando eu era criança, eu dava aula para as minhas bonecas. Mas assim, foi o que a vida me proporcionou, foi o que eu consegui fazer naquele momento. Mas eu penso hoje que eu até gostaria de inovar, de repente seguir outras áreas como professora de língua portuguesa, mas mudar de profissão não. Então vocês já tinham certeza que queriam exercer aquela matéria? Como eu disse, né, foi os caminhos da vida que me levaram para isso. Sim. Mas hoje eu percebo que realmente é uma coisa que eu amo fazer. Eu amo estar em sala de aula, ali no chão da sala de aula mesmo, ensinando. Agora também estou trabalhando com aulas de reforço. E eu gosto muito, assim, muito mesmo. Infelizmente, ninguém mais vai ter, né, a honra de ter a Angelita dando aula, ou como gestora. Presencial, né? Presencialmente. Presencial não vai ter a honra, mas online. Eu não sabia disso. Pode contar um pouco pra gente, assim, algum spoiler? Eu comentei primeiro ali. Ela contou na sala. Sim, mas vai ser alguma coisa particular? Não, vai ser pela rede municipal de Sara, para os alunos, todas as escolas do município de Sara. Eu me inscrevi, já fiz a prova, tudo. Eu penso que, né, talvez no final do mês vai ter, né? Aí eu vou ficar disponível para tirar dúvidas dos alunos da rede municipal de ensino, de 5º ao 9º ano. De sexto ao 9º ano, acho que é. Que bom. E você, professora Grazi, tinha comentado bastante sobre os projetos. Você ainda está dando aula? Sim, eu estou dando aula em outra escola do município. Eu fui convidada para lá dar uma ajuda, porque havia uma defasagem muito grande na escola. Então, eu estou lá trabalhando com língua portuguesa do 6º ao 9º ano e com aulas de reforço do 5º ao 9º ano, também preparando os alunos para o SAEB, né, que é uma prova muito importante que a gente vai ter esse ano. E eu estou implantando lá alguns projetos também. Estou atendendo as primeiras necessidades, mas também estou levando para lá o projeto da rádio. Temos lá a Rádio ALT, que o nome da escola é Alaide Tabalipa. Então a gente está começando devagarinho. Eu planejo passeios assim para meios de comunicação, enfim. E estou trabalhando com os meus pequenos projetos lá. Mas o meu coração, o meu grande projeto está aqui. O bom é que o Tranquilo serviu muito, porque influenciou muito, né? E agora vocês podem levar tudo que foi aprendido aqui, tudo que foi utilizado aqui pra frente. Com certeza, é como eu disse, vocês aprenderam comigo, mas eu aprendi muito mais, eu me transformei muito mais aqui no Tranquilo. Sim. E pra encerrar, alguma mensagem que vocês deixariam pra vocês lá do passado, de algum tempo, assim? Uma mensagem do passado? Pra você do passado, por exemplo, pensou em desistir, mas aí mandar uma mensagem. Não, a gente não pode desistir na primeira impressão. Então, a primeira impressão do Tranquilo, na época que eu comecei aqui, eu tive uma impressão não muito boa. Mas, assim, a persistência. Então, a gente não deve desistir da primeira impressão. A gente tem que lutar, sabe? E nós professores, a gente faz a diferença dentro da sala de aula. Então, acredito que a gente consegue, só que tem que trabalhar muito, claro. Sim. Eu diria para a Grazi lá do passado, parabéns. Você foi muito corajosa. E antes, né, de entrar e agradecer a essa Grazi do passado por ter aceitado, porque as coisas foram acontecendo, por ter aceitado ter vindo para o Tranquilo. Porque eu passei no concurso em 2015, eu estava numa escola, depois eu consegui alterar para 30 horas, fui para outra escola, e enfim, quando eu consegui alterar para 40, eles me ofereceram essa escola. E eu fiquei indecisa. E agradecer a essa Grazi do passado que aceitou o convite, né, por ter vindo para cá. E é isso, assim, eu só tenho que agradecer mesmo. Bom, foi uma conversa incrível. Muito obrigada por compartilhar essas memórias muito importantes na vida de vocês, né? E eu quero dizer só um pouquinho que eu estou muito orgulhosa de vocês.
Meu Muito coração, obrigada. assim, se enche de orgulho mesmo. A gente também tá muito orgulhoso do que a nossa escola tá virando um fenômeno. Agora a gente vai ter a quadra coberta. Como foi citado milhares de vezes aqui, a rádio antes era lá na sala de educação física. Então agora tem isso daqui, tem uma softbox, tem microfone bom, tem câmera. Ah, isso mesmo, bem lembrado. Nem me lembrava da sala de educação física que a gente colocou Começou lá, que a gente colocou um cantinho. um banner assim com um letreiro atrás, apertadinho eu lá. lembro. Meu Deus, verdade, eu tinha esquecido, bem lembrado. Inclusive também na rádio já teve várias. Desde aquela época, né, quando foi criada a rádio, quem queria cantar ia lá e cantava uma música no karaokê da Também rádio. teve isso também. Muitas Você ideias. cantava, né, José? Ah, eu cantei. Muito legal. Mas enfim, muito obrigada a vocês. Vocês são maravilhosos. Vocês têm um futuro ainda muito brilhante. A Angelita, que infelizmente saiu daqui, mas vai ter muita coisa boa ainda. A professora Grazi, que continua dando aula. Em nome de Jesus, vai dar Amém. tudo certo. Vai levar os projetos daqui pra frente. Vai melhorar cada vez mais. E muito obrigado por ter convidado a gente. Adorei, tá? A gente que Vocês agradece. foram uma diretora e uma professora que marcou muito a nossa história. Ai, eu, obrigada. pelo menos, desde o quinto ano. Querida, E a obrigada. vocês que nos acompanharam também, muito obrigado por estar conosco nessa celebração. A Escola Tranquilo Pizete tem raízes fortes e um futuro brilhante pela frente. Até a próxima. Até. E, gente, calma. A gente tem uma lembrancinha pra dar pra vocês. Ah, Que foi preparada por muito. Caralho. obrigada. Ai, que lindo! Muito Ótimo. obrigada. A gente que Lindo, agradece. lindo. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Miguel, eu não entendi o que tu queria falar pra mim. Acho que era papai. Eu olhava pro Miguel, o Miguel ficava assim. Eu não tava Eu não entendendo. entendi o que tu falava, eu só ria. Ah, tá. Nessa hora eu entendi. Mas teve outra hora que tu falou mais alguma coisa, eu não entendi. Ele falou sala de educação física.